chegando no fim da nossa série de 3 sermões, de 3 exposições em Atos, onde temos feito um caminho de Jerusalém até Roma. Vimos, por exemplo, em Atos 1:8, o que Jerusalém nos revelou. E veremos nessa manhã o que Roma, nessa manhã, vai nos revelar. Atos 28, 25 a 28. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Oremos uma vez mais. Deus de graça, de misericórdia, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que transforma corações endurecidos. Por isso te pedimos nessa manhã, fala aos nossos corações endurecidos uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. No estado normal das coisas, no estado ideal das coisas, as pessoas e as coisas deveriam ser o que elas parecem ser. Ou seja, as pessoas deveriam ser exatamente o que elas demonstram que são. As coisas deveriam ser exatamente aquilo que elas parecem ser. Mas dentre tantas coisas que a vida nos ensina, uma delas, e talvez um ensinamento duro da vida, seja que as pessoas nem sempre são o que parecem. E as coisas também nem sempre são o que parecem. Você pode, por exemplo, e talvez você já tenha tido essa experiência, encontrar uma pessoa que parece profundamente preocupada com você. Ela quer cuidar de você. Ela está ali o tempo todo. Mas quando você menos espera, aquela pessoa que parecia amar você, é exatamente a pessoa que te fere. Você não sabia, ela não parecia que isso ia acontecer. Então nem as pessoas, nem as coisas, do ponto de vista da experiência da vida, acabam sendo realmente apenas o que elas parecem. Existe uma distância entre aparência e realidade. E a primeira coisa que essa distância nos mostra é que nós não podemos jamais confiar nos nossos olhos. Não podemos confiar apenas em nosso julgamento, porque podemos julgar uma coisa, podemos julgar uma pessoa de acordo com certos parâmetros que impedem que vejamos o que aquela pessoa de fato é. É necessário outros olhos, são necessários outros olhos. Precisamos de conselhos, precisamos de outros julgamentos, precisamos de pessoas que nos ajudem. É difícil para a gente, inclusive, saber quem nós somos. Até para entender quem nós somos, nós precisamos de outro. Não conseguimos nós mesmos, pelo nosso julgamento, adotando todas as categorias que gostaríamos, definir quem nós somos. Precisamos de outro para descobrir quem nós somos. Quanto mais para entender outras pessoas e outras coisas que parecem de um jeito, mas que são de outro jeito. E a Bíblia, ela explora essa tensão repetidas vezes. Essa tensão entre uma coisa que parece ser uma coisa, mas é outra coisa. Responda honestamente, só para você. Só para você. Pensa logicamente, se você está diante de uma bifurcação, um desvio no caminho, e você tem um caminho estreito e espinhoso, e um caminho largo e reto, qual é o mais lógico de ser escolhido?
qual parece o melhor caminho? Olhando para ele, diga, olha, eu tenho 2 caminhos. Esse me parece estreito, cheio de curvas, extremamente sinuoso, mas esse outro é largo, é bonito, está cheio de flores, bem cuidado. Claramente alguém cuidou desse caminho largo. E parece que esse caminho estreito está abandonado. Qual parece o mais lógico de ser escolhido? Qual parece o mais lógico de ser escolhido? Um rei forte como Saul ou um pastor como Davi? Quem parece melhor para o povo? Quem aparenta ser melhor? Imagine você nesse lugar. Você tem diante de você Saul, um grande rei, e Davi, um pastor. E você diz, não, eu vou escolher o pastor. Não, nós não iríamos. Porque nós julgamos as coisas por aquilo que elas parecem ser. Nós só podemos ver, muitas vezes, o que as coisas parecem ser, não o que elas de fato são. O que parece ser mais confortável, o deserto ou o Egito? O que parece ser mais agradável, o faraó que, por mais que, de alguma maneira, ele escravize o povo, mas ainda assim, ele dá alimento. E o Senhor que nos manda a um deserto, sem saber aonde chegaremos, como a gente vai chegar lá. Que parece mais lógico. As Escrituras o tempo todo exploram essa tensão entre aquilo que parece e aquilo que é. E ela faz isso para nos treinar, para nos preparar. E a Bíblia o tempo todo nos treina a não confiarmos nos nossos olhos, a não confiarmos apenas em nosso julgamento. A Bíblia o tempo todo está nos mostrando que nós precisamos ver as coisas pelos olhos que o Senhor nos dá espiritualmente. Que nós possamos ver as coisas pelos olhos da providência, pelos olhos da mão do Senhor que está o tempo todo agindo, e não apenas pelos nossos próprios olhos. Nem todo caminho parece exatamente o que ele é. Às vezes um caminho largo, muito bem cuidado, pode levar você ao destino errado. Enquanto um caminho estreito, muito difícil, pode levar você exatamente ao destino certo. E o que vai definir isso? O que vai definir como nós vamos aprender isso no texto que nós lemos de Atos 28? São 3 regras que nós ouvimos muito nos sermões do ano passado e que com certeza nós ouviremos outras vezes, que são as 3 principais regras para a gente interpretar um texto. Quais são? Contexto, contexto e contexto. Então, antes de entrarmos no nosso texto, é necessário fazer um caminho e entender o contexto. Nós estamos, desde o primeiro sermão, em um caminho. Estamos em um caminho. Saímos de Jerusalém. Atos 1:8 está em Jerusalém. Estamos chegando em Roma. Mas não são apenas os destinos. O caminho é importante. O que acontece nesse caminho? Se você lembrar e olhar rapidamente na sua Bíblia em Atos 27, você vai ver que esse caminho começa no mar. Pelo menos em Atos 27. Paulo está navegando e aí vem a primeira dificuldade, que é um naufrágio. Ondas terríveis, Paulo surge no meio do caos, diz para eles que ninguém morreria, porque Deus havia revelado para ele que ninguém morreria, mas ainda assim o navio afunda. Esse navio afundando leva-os até Malta. Em Malta parece que as coisas vão ficar tranquilas, mas Paulo é picado por uma serpente, sobrevive à serpente, prega o evangelho, vai até um dos grandes portos das cidades romanas. Entrando nesse grande porto da cidade romana, já se aproximando de Roma, encontra ali irmãos que foram receber ele. Ele passa por um naufrágio, enfrenta a picada de uma serpente, chega até um porto e se alegra de ver os irmãos. Paulo está encorajado porque quando ele chega ali, os irmãos são recebidos. Isso você pode ver, por exemplo, em Atos 28:15.
Agora Paulo, partindo desse grande porto, se aproxima da Via Ápia. Uma antiga passagem das mais tradicionais, provavelmente a mais famosa entrada do Império Romano, por onde generais entraram, por onde entrava a principal parte do comércio de moedas, por exemplo, do Império Romano, as riquezas do Império Romano passavam por ali. Paulo entrando pela Via Ápia, ele vai se deparando com a Porta Capena, a antiga entrada do Império Romano. Quando ele passa por esse caminho ele é ladeado por grandes túmulos, túmulos do Império Romano, que contam a grandeza do Império. E Paulo vai entrando. Quando ele entra pela Porta Capena, ele encontra de um lado os circos máximos. Roma era uma cidade impressionante nesse período. Roma era uma cidade grandiosa. Para vocês terem ideia, esses circos máximos que Paulo viu, à sua esquerda, ao entrar no Império Romano, poderia facilmente juntar 250 mil pessoas para assistir os espetáculos que eram feitos ali. De um outro lado, Paulo vê o Palácio de Nero. O grande Palácio de Nero, grandioso, mostrando as riquezas do Império Romano, a grandeza do imperador romano. E Paulo entra por esse caminho que conta as glórias de Roma. Mas Paulo não entra com glória, porque desde o navio, do naufrágio, de Malta, do porto, da Via Ápia, da entrada em Roma, Paulo está acorrentado a um soldado romano. Paulo não entra ali como os grandes generais romanos entraram, com glórias, com louvor, mas entra acorrentado, entra preso. E é assim que o evangelho entra no coração do Império Romano, sob custódia, um pregador preso, oprimido pela grandeza de Roma, entra no Império Romano. Imagine que tudo que Paulo vê ao entrar ali, está gritando que Roma comanda o mundo, que Roma governa, que o imperador romano é o grande e poderoso. Tudo está gritando, tudo está soando aos ouvidos de Paulo como a grande glória do império. Tudo que os olhos de Paulo encostam mostram a grandeza do império, o domínio de Nero. E ele olha para o lado. E tem um soldado romano acorrentado a ele. Mas lembre-se, se a vida nos ensina uma coisa, é que nem sempre as coisas são como parecem. E a pergunta que a gente tem nessa manhã é: será que Roma realmente está comandando? Será que Roma realmente tem autoridade? O que toda essa grandiosidade de Roma nos mostra? E mais uma pergunta: o que um pregador acorrentado nos mostra? O que a grandeza de Roma nos mostra? E o que um pregador acorrentado nos mostra? Para isso nós vamos dividir o nosso texto em duas partes. Primeira parte, os versículos 25 a 27, que nós chamamos de a dureza de coração. E a segunda parte, o versículo 28, que nós chamamos de o novo êxodo. Então, versículos 25 a 27, a dureza de coração. Versículo 28, o novo êxodo. Paulo chega em Roma, acorrentado. A ele é permitido alugar uma casa, ficar em prisão domiciliar, uma prisão leve, mas ele teria que custear a sua própria casa, a sua própria prisão. O soldado permaneceria com ele o tempo todo acorrentado, mantendo Paulo sob custódia. Paulo chega de uma viagem longa, de um naufrágio, de uma serpente. Paulo poderia muito bem dizer: eu vou tirar umas férias, que elas são merecidas, porque esse caminho foi muito difícil. Mas Paulo descansa apenas alguns dias. E mesmo estando em uma cidade de gentios, no coração gentílico do mundo, Paulo chama primeiro os judeus.
Antes de falar aos gentios, Paulo primeiro precisa falar aos judeus. Antes de pregar aos gentios, Paulo precisa primeiro pregar aos judeus. É assim que ele faz o tempo todo. Deus não esqueceu do seu povo. Paulo não está em inimizade com Israel. Paulo não é um inimigo dos judeus. Paulo não quer derrotar os judeus. Paulo não quer vencer um debate com os judeus. Paulo quer pregar aos judeus. E o que mais Paulo deseja não é que os judeus se deem por vencido para ele, mas que os judeus se deem por vencido ao Senhor. Paulo quer pregar aos judeus, e o que ele mais deseja é que aqueles judeus digam: Cristo é o Senhor. Esse foi aquele que foi profetizado por Isaías, por Osés, de quem os profetas falaram, de quem os salmistas falaram. Esse é o que está presente na Torá. Ele é o Messias que nós estávamos esperando. É isso, esse é o resultado que Paulo deseja. Por isso Paulo chega primeiro e sempre ele precisa falar com os gentios. Paulo com os judeus. Ele está lá porque os judeus o acusaram. Ele recorre a César como um cidadão romano. E ele diz aos judeus: olha, eu recorri a César porque vocês estão me acusando, mas eu não tenho nada contra vocês. Nada, não tenho nada contra vocês. E não era para essa situação ter chegado aqui. Os judeus dizem a Paulo que não receberam nenhuma recomendação, nenhuma notificação sobre ele, vindo de Jerusalém, da Judeia ou de Samaria. Não receberam nada, mas dizem que gostariam de ouvir algo sobre aquela seita nazarena que em todo lugar é contestada. Gostaria de ouvir algo sobre essa seita nazarena. Paulo recebe os judeus em sua prisão. Lembre-se mais uma vez, o soldado está do lado. Paulo está acorrentado a um soldado. Ele prega um dia inteiro aos judeus. Um dia inteiro. Paulo explica a palavra, fala da palavra, mostra através dos profetas, mostra através da lei de Moisés, mostra que a pregação dele não fere, pelo contrário, é aquilo que explica tudo aquilo que antes foi revelado, é o cumprimento daquilo que foi revelado. E o resultado dessa pregação de Paulo não é apenas adesão, mas é adesão e rejeição. Adesão e rejeição. É assim que a palavra funciona. É assim que a pregação funciona. Veja, o desejo de Paulo é que todos os judeus recebessem a palavra. Mas isso não está no poder de Paulo. Paulo não decide o que se faz no coração das pessoas. Paulo não decide como o Senhor agirá, em que momento agirá, através de qual palavra agirá. Mas tudo que compete a Paulo é pregar fielmente o Evangelho. Quer seja um pregador livre, quer seja um pregador acorrentado, o que compete a Paulo é a pregação do Evangelho, é o anúncio da palavra. E uma vez que nós anunciamos a palavra fará o que ela tem de fazer. A palavra fará o que o Senhor quer que ela faça. Não o que nós façamos, o que nós queremos, no momento que queremos, mas aquilo que o Senhor quer, no momento que Ele quer. No coração do império, um pregador acorrentado anuncia o reino de Deus aos judeus. E embora muitos judeus tenham, naquele instante, aceitado ao Senhor, aceitado a pregação do Evangelho, por mais que muitos, naquele momento, tenham escutado aquela pregação de Paulo com seus ouvidos, tenham visto Paulo com os seus olhos, e tenham sido curados pelo Senhor em seu coração, muitos daqueles que ali estavam, ouviram, mas sem ouvir, viram, mas sem ver, e os seus corações ficaram endurecidos. Quando nós
falamos de dureza de coração. E quando Lucas está falando da dureza de coração, Lucas não está falando de dureza no coração, especialmente da parte dos judeus, como algo isolado da grande narrativa bíblica. Pelo contrário, Lucas está mostrando que esse sempre foi o padrão. Um coração endurecido, um coração que não se converte, um coração que não quer servir, um coração que não quer obedecer, um coração que não quer ser escravo do Senhor, mas escravo dos seus próprios desejos. Esse é o padrão que nós vemos ao longo das Escrituras. Quando falamos de coração endurecido, precisamos lembrar, por exemplo, do Faraó. Do Faraó. Aquele que teve o seu coração endurecido tantas e tantas e tantas vezes. E quando parecia que finalmente o coração de Faraó seria amolecido, mais uma vez o coração dele se endurece. E o coração endurecido de Faraó leva-o à sua própria ruína, leva-o à sua própria destruição. Faraó endurece o seu coração, e Deus confirma esse endurecimento com juízo. No deserto, nós vimos o texto de capa do nosso boletim, depois de ver a grande libertação do povo, a grande libertação das mãos de Faraó, um Faraó com o coração endurecido, que massacrava o povo, duro com as palavras, duro com o coração, duro com as mãos. O povo experimenta essa libertação, passa pelo mar, vê o grande rei do Egito ruir, para chegar no deserto e dizer: seria melhor que o Senhor nos tivesse matado lá no Egito, porque pelo menos lá, como o Egito era bom, como aquele faraó de coração duro era maravilhoso, como aquele faraó tão duro, ele era duro, mas lá no fundo do coração ele era bonzinho. É quase como se alguém dissesse isso. Como que você sente saudade de um faraó que massacra você? Isaías 6, nós também lemos, em nosso boletim, na nossa liturgia, a ordem do Senhor ao profeta, para que pregue a um povo que não vai ouvir, não vai ver, e permanecerá com seu coração endurecido. Estão ouvindo? Estão vendo? Mas o coração está duro. Lemos também Mateus 13 em nosso boletim. Lemos Mateus 13 em nossa liturgia. Nós temos o coração endurecido de Faraó, o coração endurecido nos tempos de Isaías. Em Mateus 13, Jesus está usando mais uma vez Isaías 6 para dizer: esse povo tem um coração duro, endurecido. Não só Mateus 13, Mateus 15, Mateus 23. Jesus diz, e quase com um sentimento de dor, chorando por uma Jerusalém, por uma Sião, que permanece com o coração endurecido. Nós vimos isso em Isaías 1, vimos isso em Isaías 3, um povo que permanece com o coração duro. Duro. Ouvem o Evangelho, veem os milagres do Senhor, veem o que o Senhor está fazendo, mas o seu coração é duro. Lucas 8, Lucas 19, Lucas 24, todos esses estão falando de corações endurecidos, de uma dureza do coração, de uma resistência em servir, de uma resistência em amar, de uma resistência em doar, de algo que quer só guardar, reter, segurar, mas não quer entregar nada, absolutamente nada. E mais uma vez, o texto fala de olhos, ouvidos
e de coração. Não é como se os olhos físicos não estivessem funcionando. O povo viu a dureza do faraó. O povo viu o mar se abrindo. O povo viu o alimento caindo dos céus. O povo ouviu a voz do Senhor. E ainda assim, o povo sentiu saudade, falta de um faraó com o coração endurecido. Os olhos estão funcionando. Os ouvidos estão funcionando. Mas o grande problema é que nem tudo é o que parece. Não importa o que a gente vê. Não importa o que nós ouvimos. Se nos faltar entendimento para saber que as coisas não são exatamente como elas parecem. E nós chegamos em Atos 28. E mais uma vez, encontramos nos versículos 25 a 27. E mais uma vez, a mesma passagem que Jesus cita em Isaías 13. Lucas está relatando ser utilizada por Paulo aqui em Atos 28, que é a passagem de Isaías 6. E mais uma vez, o que está acontecendo? O povo está de coração endurecido. E a gente pode olhar para essa história e pensar o seguinte: como pode esse povo ter um coração tão duro? Como pode esses judeus, esses homens, essas mulheres terem um coração tão duro? Como é possível? Sabe como você descobre como é possível? Olhando para o seu próprio coração. É assim que a gente descobre que é possível. É assim que a gente sabe que é possível ver o mar se abrir, ver o alimento cair dos céus, ouvir a voz do Senhor e ainda assim permanecer com o coração endurecido. É assim que nós descobrimos. Quando olhamos para o nosso coração, nós descobrimos que é possível sim ver todas as maravilhas do Senhor e desejar o faraó. Ver todas as maravilhas do Senhor e desejar o Egito. Nós descobrimos que, por mais que o Senhor faça, tantas e tantas vezes os nossos corações não querem servir. Ah, não, mas eu vim para essa igreja para ser servido, porque eu fui ferido. Eu vim para essa igreja machucado, porque lá no Egito, um faraó de mão muito dura, injusto, me feriu. E agora eu venho para essa igreja, não querendo servir, mas para ser servido. Não é essa a lógica do Evangelho. Não é isso que o coração transformado faz. Porque nós descobrimos que um coração que não é endurecido, ele não faz outra coisa senão servir, servir, servir e servir. E se ele for ferido por causa do seu serviço ao Senhor, ainda com seu coração ferido, ele dará glória ao Senhor, porque essa ferida não vem da sua arrogância e da sua presunção, mas vem pelo serviço ao Senhor. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei que faraó você teve na sua história, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você chegou dizendo, eu estou muito ferido, mas eu posso te dizer uma coisa, que a única resposta para um coração ferido não é se fechar dentro de si mesmo, mas é doar, servir, amar, doar, servir, amar. Não as coisas, mas ao Senhor que fez todas as coisas. Um coração endurecido de Faraó não impediu a libertação do povo. Um Faraó duro, rigoroso, de coração endurecido, não impediu a libertação do povo. O coração endurecido dos homens não pode impedir o poder libertador do Evangelho.
O faraó não pôde conter o povo, e nenhum coração endurecido pode conter o poder transformador do evangelho. Então Paulo diz aos judeus: olha, bem que Isaías falou para os pais de vocês. É como se Paulo estivesse olhando para aqueles judeus, não aos judeus. Lembre-se, nós temos aqui 2 tipos de judeus nessa passagem. 2 tipos de judeus estão presentes. Os judeus que, ouvindo a pregação, não têm mais o coração endurecido, mas ouvem a pregação do evangelho e são transformados pelo evangelho. Essa é uma categoria de judeus, e Paulo não está falando a eles, mas Paulo está falando aos outros, que com o coração endurecido, ouvem a palavra e permanecem resistentes. E ele está dizendo, bem que Isaías falou aos pais de vocês. É lógico que não existiam capítulos, versículos, mas Paulo poderia muito bem dizer, vocês lembram lá o que diz Isaías 6? Lembram? Quando Isaías falou com os pais de vocês lá em Isaías 6, é isso que ele está dizendo. Olha, vocês vão ver e não vão enxergar nada. É como se eles estivessem vendo e fazendo assim, fechando os olhos. É como se estivessem ouvindo, fazendo assim, dizendo fala, fala, mas com os ouvidos fechados, com os olhos cobertos, com o coração endurecido, sem entendimento, sem compreensão. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse, vai este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados pelo Senhor. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. No primeiro ponto nós temos judeus que aceitaram esta pregação e judeus que negaram esta pregação. E aos judeus que negaram essa pregação, Paulo lembra do profeta Isaías, mas também diz algo a mais para eles, exatamente no versículo 28. E Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece nesse momento a vocês, foi enviada aos gentios. E se vocês não ouviram, eles, os gentios, a ouvirão. Quando Paulo afirma que esta salvação foi enviada aos gentios, Paulo está falando de um Senhor que age na história. Aquele que envia a salvação aos gentios não são os discípulos, não é Paulo, não é a igreja que envia a salvação aos gentios. A igreja, pelo contrário, é enviada pelo Senhor. Paulo é enviado pelo Senhor. Os discípulos foram enviados pelo Senhor. Mas quem envia a salvação aos gentios é o próprio Senhor da salvação. Deus não é um Senhor distante na história. Deus não é como Nero, que permanece apenas em seu palácio. Deus não é como um faraó que permanece distante, apenas manda que os seus servos cumpram a missão que ele está ordenando, oprimindo o povo. Não como Nero, que manda que as suas legiões romanas oprimam o povo. Mas o Senhor é o Senhor que envia a salvação ao seu povo. Deus não é algo passivo na história, mas Ele age na história. O que está acontecendo em Atos, o que aconteceu em Atos 1, o que aconteceu em Atos 13, o que acontece em Atos 28, não é estratégia de Paulo. Não é como se Paulo tivesse sentado com aqueles que apoiavam Paulo e dito assim, vamos montar o plano perfeito, vamos escolher o melhor caminho. Não foi isso que aconteceu.
Paulo está ali porque foi enviado. Ele foi enviado por aquele caminho. Sim, o caminho continha naufrágio, serpente, perigos, prisão. Mas Paulo foi enviado por aquele caminho, para que a salvação pudesse chegar até os confins da terra, como nós vimos em Atos 1:8, em Atos 13, 46 e 47. O que nós vemos não é estratégia humana, o que nós vemos é providência divina, é a mão do Senhor na história. É aquilo que cumpre Isaías 49:6. O servo como luz para as nações. E é esse texto que está espelhado, está ecoado em Lucas 24, que é citado em Atos 1:8, que é citado em Atos 13. E agora, em Atos 28, alcança Roma. Saindo de Jerusalém, chega a Roma. É muito interessante quando nós vemos os movimentos que constantemente o Evangelho faz ao longo das Escrituras. Lembre-se que no sermão passado nós falamos que a rejeição do povo, no lugar de ser aquilo que representaria um retrocesso ao Evangelho, um retrocesso à pregação do Evangelho, é exatamente a rejeição do povo que impulsiona o Evangelho. É porque o povo endurecido não ouve o Evangelho, os judeus não recebem a palavra que veio para eles. Que essa palavra é impulsionada até os confins da terra, até todas as nações. A palavra chega lá, não porque os judeus tiveram sucesso, mas porque os judeus falharam. Pensem o seguinte, nós temos o nosso primeiro representante, o primeiro Adão. Esse Adão pecou, falhou. Depois de Adão, nós temos a humanidade. Então Adão peca, falha, a humanidade se encontra em queda. Quando a humanidade se encontra em queda, Deus forma para ele um povo. E nós vimos isso, por exemplo, em Isaías 2. O povo de Israel colocado no alto do monte para que de lá pudesse ser luz para as nações. Esta era a missão de Israel. Israel foi formada pelo Senhor para que Israel pudesse ser luz para as nações, porque Adão pecou, a humanidade caiu em desgraça, e agora Israel seria luz, salvação para todas as nações. Mas esse povo de Israel revela a dureza do seu coração. Esse Israel, esse primeiro povo do Senhor, se mostra um povo de coração duro. E por causa de ser um povo de coração duro, Israel falha em sua missão. Israel não consegue ser luz para as nações. Israel é dividido entre dois reinos. O reino do norte cai para a mão dos assírios. Posteriormente o reino do sul cai nas mãos dos babilônicos. Israel falha em sua missão de ser luz para as nações. Israel em seu caminho muitas vezes, como nós vimos o ano passado, é tentado pelo seu próprio poder. Vimos isso também em Isaías. O poderio que Israel tinha escondia o fato de Israel ter sido abandonada pelo Senhor. E sequer sabia. Porque os seus corações estavam duros. O Senhor não estava mais em Israel. Israel sequer percebeu que o Senhor não estava mais lá. Porque confiavam em suas riquezas, confiavam em seu poderio bélico, e esqueceram de confiar no Senhor. E se nós terminássemos essa história aqui, com um povo que falha, que esperança teríamos? O primeiro Adão pecou, a humanidade caiu em desgraça, o povo que era para ser luz, falhou por dureza de coração. Mas um novo ciclo começa. Jesus, agora, o Deus que desceu dos céus, é o último Adão, o segundo Adão. Aquele que agora, através da sua presença neste mundo, do seu ministério de pregação, do seu ministério desenvolvido através dos discípulos,
forma um novo povo. E a missão é a mesma, exatamente a mesma. Aonde o primeiro Adão falhou, o nosso último Adão não falhou, porque em todas as coisas ele obedeceu e honrou ao Senhor. Aonde o primeiro povo falhou, o segundo povo, formado pelo Senhor, para ser luz às nações, não falhará. A igreja é esse povo que o Senhor formou. A igreja é esse povo que Jesus Cristo, com seu próprio sangue, comprou para que nós pudéssemos testemunhar às nações. E o testemunho às nações da igreja não falhará, porque o segundo Adão não falhou. Mas não falhará, não porque o nosso coração não é endurecido, mas não falhará, porque o Senhor está presente. A igreja não falhará, não é porque o nosso coração é melhor que o deles. Porque o nosso coração não é endurecido como o deles. A igreja não falhará, porque o Senhor da igreja está presente. O Senhor da igreja conduz a igreja. Não são os pastores dessa igreja que governam essa igreja, não de maneira última. Nós temos liderança, sim. Nós temos ordem, sim. Temos homens fiéis. Graças a Deus por esses homens. Porque com fidelidade, com amor, tem se doado à igreja e tem servido com fidelidade. Mas se você perguntar a qualquer pastor dessa igreja, se ele governa essa igreja, ele jamais responderia: eu que governo, eu que mando aqui, essa igreja é minha. Qualquer pastor dessa igreja diria: essa igreja é do Senhor, ela depende do Senhor, é o Senhor que sustenta ela, Ele está presente levando a sua igreja. A igreja não falhará, porque o Senhor da igreja não permitirá. Pastores podem falhar, membros podem falhar, líderes podem falhar, mas o Senhor jamais falhará. A igreja emerge como um povo escatológico do novo Êxodo. Um corpo diverso, que depende da providência de Deus e que testemunha, anunciando, andando e vivendo o Evangelho. A igreja não apenas anuncia, a igreja vive o Evangelho. A igreja mostra o Evangelho nas suas palavras. E a igreja mostra o Evangelho na forma como vive. Olhem para Paulo nesse momento de Atos 28. Olhem para o que um pregador acorrentado pode nos mostrar. Olhem para o que um pregador acorrentado pode nos revelar. É um pregador acorrentado que não apenas está anunciando o Evangelho, mas as suas correntes mostram que ele vive o Evangelho. O Evangelho não está apenas na boca de Paulo, não está apenas no coração de Paulo. O Evangelho está no corpo de Paulo. O Evangelho está nas correntes de Paulo. O Evangelho está nas dificuldades de Paulo. O Evangelho está no deserto. Não está no Egito, mas está no deserto. Porque aonde estivermos, o Senhor da igreja estará conosco. Aonde nós estivermos, o Senhor providenciará tudo o que nós precisamos. Ele fez isso no Egito. Ele fez isso no deserto. Ele fez isso ao longo de toda a história. E Ele faz isso hoje na igreja. O tempo todo a igreja tem o que precisa. Porque o Senhor da igreja é a providência. O que nós precisamos saber não é se Deus está agindo ou não. Sabemos que Deus está agindo. O que nós precisamos saber é se os nossos olhos conseguem ver além do que as coisas parecem ser. É se os nossos ouvidos conseguem ouvir
além das coisas que apenas parecem. Se nós conseguimos olhar para as coisas, para as tentações, para os desertos, para as correntes, para as cadeias, para os problemas, para os choros, para as enfermidades, e no meio delas ver graça. Esse é o nosso desafio, porque sabemos que o Senhor está agindo, o Senhor está falando, o Senhor está agindo. A dificuldade não é essa, a dificuldade é confiarmos nele, de vermos ele agindo, mesmo nas nossas dores. Talvez você tenha entrado aqui e você esteja experimentando a maior dor da sua vida. Talvez você tenha sido torturado durante toda essa semana por um faraó endurecido. O seu desafio não é apenas se livrar das dores, mas no meio delas, ver a providência do Senhor. No meio do massacre que talvez você esteja experimentando, ver o Deus que age o tempo todo. O tempo todo Ele está presente. Voltamos então à pergunta que fizemos no início do nosso caminho. O que a Roma, com todos os seus grandes prédios, a cidade eterna, o coração do império nos revela, e o que um pregador acorrentado nos revela? Diante do palácio de Nero, dos circos máximos, das legiões, dos templos, das estradas, do império que cruzavam todo o mundo, tudo parecia gritar que Roma jamais cairia. Tudo parecia revelar que o poder de Roma jamais seria derrotado, jamais cairia, que Roma era de fato a cidade eterna. E um pregador acorrentado no meio do Império Romano parece dizer com todas as letras que o Evangelho será parado, que o Evangelho não prevalecerá, que ele será de alguma maneira acorrentado. Mas será que as coisas são como realmente parecem? Lembre-se que o nosso desafio não é apenas ver as coisas como elas são, apenas como elas parecem ser, mas olhar para as coisas e ver além delas. Olhar para as coisas e ver o poder do Senhor, a providência do Senhor. E como essa cena nos mostra como o Evangelho atua. Roma e o imperador que parecia liberto é acorrentado na verdade. Ele é quem está preso. Ele é quem está acorrentado. Roma não é livre. Roma é a verdadeira prisioneira. Roma é prisioneira dos seus desejos. Roma é prisioneira do seu poder. Roma é prisioneira dos seus pecados. O imperador é prisioneiro dos seus próprios desejos. O imperador é prisioneiro da dureza do seu coração. Roma é dura de coração. Quem está de fato aprisionado é Roma. Roma está presa. Roma precisa ser liberta. Roma precisa de libertação. E quando olhamos a um pregador acorrentado, quando olhamos para um pregador preso no meio do império, ele é o homem mais livre daquele império. Ele é o homem mais livre de fato daquele império, porque é ele quem pode pregar, e não só ele é o homem mais livre daquele império, mas ele é o único que carrega a mensagem que pode libertar o império. Agostinho diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: servir é reinar. Servir é reinar.
É assim que os súditos do Senhor reinam. Reinam pelo serviço. Reinam servindo. É assim que o povo de Deus reina. Um coração endurecido é aquele que não consegue servir nada além de si mesmo. Um coração endurecido é aquele que está constantemente voltado para dentro de si e que só serve a si mesmo. O império nos mostra que ele pode prender o corpo. O corpo pode ser aprisionado. O corpo pode ser ferido. Paulo tem o seu corpo preso em Roma. Mas o pregador acorrentado nos mostra que a palavra não pode ser acorrentada. A palavra não pode ser detida. A palavra não pode ser impedida. Podem nos acorrentar. Podem acorrentar os pregadores. Podem acorrentar todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Mas mesmo que estejamos acorrentados, a palavra nunca será acorrentada. Um faraó não pode deter a palavra. Um imperador romano não pode deter a palavra. A força de um império não pode deter a palavra. Corações endurecidos não podem deter a palavra. Porque por onde a palavra vai, ela transforma, liberta consciências. E quem são os portadores dessa palavra? Quem é o povo que precisa ser luz para as nações? Quem é o povo responsável por agora trazer o novo êxodo a esse mundo através da pregação da palavra? Nós somos esse povo que precisamos anunciar, que precisamos testemunhar, que precisamos viver, que precisamos ordenar os amores desse mundo, porque o mundo está com seu coração endurecido, mas nós carregamos a palavra que pode libertar corações. O que nos resta? Pregar, 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 pregar e pregar. E quantas portas do Senhor nos abrir, que nós possamos por elas passar e pregar, pregar e pregar. Aonde o Senhor nos levar, que nós possamos pregar, pregar e pregar. Se foi um prédio maravilhoso, amém, nós pregaremos. Mas se em qualquer lugar o Senhor nos levar, nós não temos outra escolha a não ser pregar, pregar e pregar. Esse livro parece ser um livro como qualquer outro. O papel é o mesmo de tantos livros. As letras são as mesmas de tantos outros textos. Mas nós precisamos crer que todas as vezes que abrimos essa palavra, aqui, todos os domingos, todas as vezes que abrimos essa palavra, nas nossas casas, com as nossas famílias, sozinhos, todas as vezes que abrimos a palavra, ela é o poder do Senhor para libertar, ela é o poder de Deus. Por isso, como a igreja terá sucesso? Não parecendo o que ela não é, mas sendo o que ela precisa ser. Não parecendo aquilo que ela não é, mas sendo fiel ao Evangelho. Não parecendo aquilo que ela não é, mas mantendo a palavra na sua boca e no seu coração. É assim que a igreja tem sucesso nesse mundo, quando a palavra está na boca, no coração, no corpo dos cristãos. Quando isso acontece, as coisas podem parecer uma coisa, mas na verdade são outra. Quando isso acontece, a cruz, que antes parecia a derrota final, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele pregado na cruz, que poderia muito bem representar o final da mensagem do Evangelho, a palavra pregada no madeiro, que poderia revelar o fim do anúncio do Evangelho ao mundo, é na verdade o ponto de partida.
Quando nós temos a palavra na nossa boca, a palavra do nosso coração, a palavra do nosso corpo, aquilo que parecia o fim, não é outra coisa senão o começo. A cruz que parece o fim, não é outra coisa senão o começo. As correntes que parecem o fim, não são outra coisa senão o começo. A morte que pode parecer o fim a um cristão, não é outra coisa senão o começo mais glorioso. Se você olhar para o final de Lucas, nós falamos o tempo todo que Paulo está acorrentado. Paulo está preso. Mas olha como ele termina, versículos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que os procuravam, pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Lucas não fala do julgamento de Paulo. Lucas não fala do que aconteceu com Paulo. Lucas não fala o que aconteceu no final desses 2 anos. O final de Atos é completamente aberto, porque a história que está sendo contada aqui não é a história de Paulo, mas é a história da igreja. Do povo que anuncia, do povo que proclama, do povo que vive. Eu tenho apenas uma palavra, e essa palavra final ela serve tanto para aqueles que são cristãos, como para aqueles que talvez estejam aqui nessa manhã e que nunca ouviram esse evangelho. É a mesma palavra para cristãos e para não cristãos. Creia que a palavra é o poder de Deus para libertar. Creia que a palavra do Senhor é o poder de Deus para libertar consciências, para transformar corações, para nos livrar da prisão dos nossos pecados. Eu sei que os cristãos têm muitos pecados que o torturam diariamente. Então creia, mesmo você já sendo cristão professo, lembre-se todos os dias que a palavra do Senhor é o poder para libertar. E se você não é um cristão, está preso em seus próprios desejos, não consegue ver uma saída, não consegue ver uma luz, creia que a palavra de Deus é o poder para transformar e para iluminar a sua consciência. Clame ao Senhor, ouça a sua voz, seja transformado para servir e não para ser servido. Porque o reino do Senhor é o reino de serviço. E assim o evangelho vai sendo proclamado através do evangelho na nossa boca, através do evangelho no nosso coração e através do evangelho no nosso corpo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te clamamos por misericórdia, Senhor. Sabemos que o Senhor é santo, 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 e nós, pecadores terríveis. Mas ainda assim dos céus, o Senhor desceu. Dos céus, da glória do nosso Senhor, o Senhor desceu para que na cruz pudesse nos lavar dos nossos pecados e nos libertar, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque o Senhor não deixou que a nossa consciência permanecesse cativa aos pecados, aos caminhos que outrora andamos. Mas te agradecemos porque o Senhor nos libertou. Cremos com todo o nosso coração que a palavra é o poder de Deus para libertar, seja o gentio, seja o grego, seja o judeu, o Senhor liberta a todos. Por isso nos faz instrumentos na tua mão. Faz dessa igreja um instrumento na tua mão, seja no Egito, no deserto, em Jerusalém, Judéia, Samaria, Roma, confins da terra. Faz dessa igreja instrumento na tua mão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e todos juntos a uma só voz vamos cantar o último hino desse culto, dando glória ao nosso Senhor Jesus Cristo.